Bom, a gente chegou na etapa final do nosso processo de mineração de texto. Pelo menos nesse nível de mineração mais básica. Mas, naturalmente, o que a gente já tem aqui permitiria coisas mais avançadas. Só que, bom, por limitação de tempo, tal, de espaço, a gente não vai tão mais longe do que a gente vê em alguns tutoriais por aí. Bom, só para relembrar, essa série teve 3 etapas. Nessa aqui, primeira, que está representada nesse arquivo PDF to Text, a gente converteu os arquivos PDF, que normalmente são usados para apresentar livros, em texto, usando recursos já existentes. Nessa segunda, GenCorpus, a gente fez algumas transformações desses textos gerados, né, literalmente textos, para preparar, para melhorar a análise deles, pelo menos do jeito como é mais feito aí, por aí nos exemplos que a gente encontra nas documentações na internet. Ou seja, a gente colocou as palavras numa raiz delas, numa raiz não exatamente no sentido de etimologia, mas principalmente no sentido de condensar as informações. Por exemplo, a gente tem uma palavra casa, aí ela pode ter um plural, casas, pode ter um aumentativo, casinha, um aumentativo casão e um diminutivo casinha. Todas essas diferentes variações da palavra casa são focadas de novo na palavra casa, através de um processo que em inglês chama stemming. Em português eu já vi stemização, mas é estranho. Bom, a gente pode pensar também em transformação para o radical, alguma coisa assim. Mas o que importa é que, desse modo, a ideia de casa, que está dispersa em casinha, casão, casas, é concentrada de novo na palavra casa. E como a maior parte dos estudos que a gente viu por aí tem a ver com frequências, e isso facilita, né, o estudo, porque senão teria que ficar perdendo a informação de casa nessas declinações dela, nessas variações dela. Então, isso foi o que de principal foi feito nesse GenCorpus. Na verdade, tem muito mais coisa lá, mas isso vai estar no vídeo específico, que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Bom, então, finalmente, nessa etapa aqui do Frac Cloud, que é a última etapa, vamos começar a falar do que foi feito aqui. Bom, nossa análise vai ser sempre top-down, quer dizer, primeiro dos elementos mais gerais, para depois cair nos detalhes. Então, o primeiro elemento mais geral é a importação, né, a carga, enfim, de outros pacotes. Bom, o primeiro pacote, a gente já comentou um pouquinho sobre ele nos outros vídeos, é o TM, tá? Ou iniciais, né, naturalmente, de Text Mining. Uma coisa importante dele é que ele é um pacote de segunda geração, não tanto de teoria da análise ou prática de mineração de textos, mas principalmente, né, no ponto que mais afeta a gente como programador, principalmente no sentido de concentrar e facilitar essas operações de mineração de texto numa interface mais organizada, ou como se diz hoje em dia, numa API, né? Apesar de que todo mundo pensa em API com necessariamente uso da rede, não sei mais o que e tal, passar JSON para cá, JSON para lá, mas a API tem um sentido mais amplo justamente de interface com o programa aplicativo, que nesse caso, como eu não estou criando recursos novos, ferramentas novas de mineração de texto, meu programa pode ser entendido como uma aplicação, né? Então, nesse sentido, o que eu recebo do TM é justamente a API, a interface que eu tenho para acessá-lo. E, de fato, a API
do TM é muito bacana, muito fácil de usar, etc. E para reforçar essa minha ideia que ele é segunda geração, na verdade ele usa outros pacotes e um deles específico para mineração de texto, que é o NLP, ou NLP, né, como prefiram, que são as iniciais de Natural Language Processing, né, o processamento de linguagem natural. Bom, o segundo pacote que está aqui, o Word Cloud 2, ele também é de segunda geração, tá? Segunda geração nesse processo de nuvens de palavras. Tá, o que é uma nuvem de palavra, para quem nunca viu, é melhor mostrar uma nuvem na prática do que tentar explicar. Mas o que é interessante é o seguinte, de fato tem um outro pacote bastante popular em R, que chama Word Cloud, né, sem o 2, que é um pouquinho mais chato de usar, um pouquinho mais chato de configurar, e esse Word Cloud 2, como eu falei, evoluiu na API, justamente na facilidade de uso de quem quer usar só aquele recurso sem ficar depurando, abrindo código e tal. Mas tem mais uma coisa interessante nele que eu pessoalmente acho muito interessante. Até há poucos anos, na verdade, tudo que era feito em R era sinônimo de uma de duas linguagens. Em geral, o C ou C++ para as partes que exigem mais desempenho, né, principalmente desempenho numérico, eventualmente alguma coisa em Fortran, mas a outra linguagem, naturalmente, o próprio R, né, para facilitar a interface, que as coisas em C++ nem sempre tem a carinha do R, e aí você tinha um nível a mais, né, que o pessoal chama de wrapper, de coisas em R. Então, os pacotes em R que a gente baixava, estudava, assim, tinham essas duas linguagens, né, quer dizer, C++, R, ou eventualmente, muito raramente, na verdade, pacotes muito mais antigos, Fortran. Mas o Word Cloud 2 marca uma nova época. Ele marca a época do JavaScript. Bom, o JavaScript começou há muitos anos atrás e ele era só uma linguagem que deixava as páginas web um pouquinho mais bacaninha, né? Por exemplo, colocava alguns efeitozinhos bonitinhos nas imagens, não sei o que, você passava o mouse e acontecia alguma coisa com a imagem, brilhava e não sei o que, passava o mouse sobre a imagem, né? Coisas assim bem triviais, mas hoje em dia é impressionante o que tem de JavaScript no mundo e bibliotecas cada dia mais poderosas. A própria linguagem tem evoluído muito, tem muita coisa interessante com ela. Não é exagero dizer que, assim, talvez em termos numéricos tenha muito mais programadores de outras linguagens, é verdade, mas o barulho, né, o hype, como o pessoal fala, sobre o JavaScript é imenso. E uma coisa interessante... Então, o Word Cloud 2 tem uma interface, um wrapper em R, mas o mais importante dele é feito em JavaScript. E uma outra coisa interessante é que o JavaScript, direto ou indiretamente, e os parceiros dele, né, HTML, CSS, estão em todo lugar, inclusive no lugar aqui que eu pelo menos não tinha suspeitado, que é o próprio RStudio. Quando a gente aperta o botão direito do mouse, aparece esse menu aqui e essas duas opções são típicas de navegador. Até aí, reload, recarregar, não é tão surpreendente, mas essa aqui, olha que interessante, ó, Inspect Element. Essa página que a gente está vendo aqui na tela, na verdade, é um HTML. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Isso aqui, tudo que está formatado no RStudio, é um HTML, até só para... Quando eu olhei, falei, será que é mesmo? Mas justamente está aqui, ainda chama index.htm. Ou seja, de certa forma, o RStudio é um navegador, né? Ele tem as próprias páginas, não é precisamente assim o tempo inteiro, não é competitivo com, sei lá, com o Firefox ou Chrome, mas ele também renderiza, né? Quer dizer, ele mostra textos em HTML. Isso é realmente surpreendente. Então, a web, mesmo que esse programa aqui esse computador tivesse totalmente desligado da internet, ainda assim a internet estaria aqui dentro. É muito interessante. Bom, mas isso é outra história, não é tão relevante agora. Bom, então vamos começar a olhar o programa principal, tá? O programa principal começa com uma coisa, na verdade, uma tentativa de fazer
Os gráficos que eu estou gerando aqui, eu vou gerar, na verdade, dois tipos de gráfico. Um plot e outro que vai ser visualizado pelo viewer, porque justamente é uma página HTML, tá? Lembra, o Word Cloud 2 é JavaScript, portanto, HTML tá dentro dele, a web, todos esses negócios. Então, ele gera um negócio em HTML, depois a gente vai ver. E eu também estou gerando, através do bar plot, um plot. Então, o Graphics Off, ele tenta fazer as visualizações dessas duas imagens de uma forma como vou dizer, mais repetitiva, porque eu notei, à medida que eu estava trabalhando no programa, que quando eu começava com o RStudio, nem sempre as coisas apareciam. Então, aparentemente, tem algum problema de inicialização da parte gráfica. Eu acabei aprendendo como contornar, mas ainda o problema persiste. Eu acho que tem a ver com a minha versão do RStudio. Talvez tenha algum probleminha na minha versão. Essa é a versão. Já existe versão mais nova, é possível que nela esses problemas estejam corrigidos, mas eu achei importante mostrar o problema que eu encontrei e uma correçãozinha, assim, né, um contorno, né, um hack, como falam, né, do problema que eu tive. Bom, então esse Graphics Off serve para isso. Eu limpo a tela, vamos dizer assim, tento deixar ela mais, sei lá, mais inicializada. Nem sempre funciona, mas vamos lá. Bom, e aí finalmente eu chamo, é um programa principal minúsculo, eu chamo a função showFreq, mostra as frequências, que de fato faz tudo, tá? Então eu passo para ela o nome do corpus, né, que eu estou trabalhando, e o número de frequências que eu quero mostrar, tá? Esse corpus, bom, só para relembrar, corpus não é corpus, né? Não é, desculpa, corpus em português, com O final. Esse é um corpus, com U no final, e é uma palavra, na verdade, em latim. Não é que eu sou pedante falando em latim agora, mas é um termo técnico do pessoal de mineração de texto. Provavelmente quem usou isso usou pela primeira vez em inglês. E como eu já disse outras vezes, vou repetir, corpus não é plural. O plural de corpus seria corpora, tá? É uma outra língua, então a gente precisa estar atento para isso. Naturalmente, como tudo parece em português, a gente vai... às vezes a gente se engana e usa corpo, né? Mas não é. Tá? Então, corpus é um conjunto de textos que eu estou trabalhando, tá? Bom, então vamos ver a função, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa interessante. Quando eu tiver um programa mais significativo, para eu ficar pulando de, como era na verdade o GenCorpus, para eu ficar pulando de função em função, o mais fácil é por aqui, ó, por esse menuzinho. Nesse caso aqui desse programa, isso é overkill, né? Matar pulga com tiro de canhão, mas vamos lá, tá? O importante é aprender a ideia. Bom, aqui está o showFreq. Eu estou usando bastante o recurso de valores default de parâmetros, né? Um que não tem como não ser fornecido é o nome do corpus, claro, mas os outros são todos, tem parâmetros default. Inclusive na chamada lá, eu nem precisaria ter dito isso, porque 10 para número de frequências, né, é realmente o default. Mas eu achei importante deixar lá para reforçar a ideia. Bom, outro parâmetro que eu inclusive não forneci é o folder, a pasta onde estão as informações. E por último, tem uma coisa aqui que é uma espécie de um hack, tá? Que vai ficar mais claro no contexto. Mas vamos lá. Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer, naturalmente, é puxar os dados. Para puxar os dados, eu gero pode se chamar uma máscara, mas também um padrão do tipo de arquivos que eu vou baixar, tá? Aqui não tem ambiguidade, eu tenho um corpus e os arquivos ligados a esse corpus são gerados da seguinte forma: eu pego o nome do corpus, tá? Coloco um hífen e aí coloco um número, tá? Que pode ser 1, 2, 3, etc, né? Aqui até tem a possibilidade do 0, mas normalmente eu trabalho com 1, começando com 1, como é típico no R. E aí pode ter 11, quer dizer, começa com um número, aí pode ter, sei lá, dependendo do corpus. Imagina que eu estou com as poesias completas de alguém, talvez você chegue até milhares, quem sabe, no mínimo centenas. Então aqui vai ter 2, 3 dígitos, quem sabe até 4.
Mas enfim, e aí terminado tudo com corp. E aí eu estou grudando essas coisas todas, né, tanto o nome do corpus como essa máscara, né, esse padrão, em expressão regular, sem nenhum espaço entre eles. Por isso está sep igual a string vazia. Aí eu mostro essa coisa que eu estou usando de busca, né, esse padrão, e vou fazer o resto do trabalho. Bom, aí primeira coisa, eu vou chamar uma função do TM que vai criar o corpus, tá? O V de corpus aí é a palavra volatile, né, ou volátil. Então isso aí seria volatile corpus, né, corpus volátil, porque é o nome que o pessoal acho que é um bom nome, inclusive, o pessoal do TM dá para o corpus quando está na memória. Claro, a memória RAM, etc., é volátil. Desligou o computador, já era, né? Ou até saiu do programa, né? Bom, e aí eu passo os parâmetros diretório, né? Que é esse folder, que no meu caso aqui é data, como eu já falei em outras vezes, né? Nos outros vídeos dessa série. E eu digo o padrão, né? Quer dizer, o tipo de arquivo que eu vou baixar, e ainda aviso que é um arquivo de texto. E aí, por último, tá, isso aqui tudo foi no dir source, que eu estou descrevendo os objetos que vão ser usados, que vão ser objetos vindo de um diretório, que vão ser usados para criar o corpus. E ainda estou avisando para o TM, ou para a rotina vcorpus, que isso aqui tudo está na linguagem português. PT são as iniciais de português no ISO, no International Standards Organization. Ok, aí a próxima coisa, eu calculo as frequências através de uma rotina do TM, que chama Document Term Matrix, que está aqui, né? Ou matriz de termos do documento, tá? No fundo, essa matriz, acho que já comentei um pouquinho antes, em outra ocasião, mas é uma lista de frequências de palavras, tá? Como aqui eu tenho vários romances do Machado de Assis e cada um entrou como um arquivo distinto, essa DTM vai ter várias linhas, uma para cada romance e as frequências de palavras naqueles romances. O próximo passo, eu estou pegando essa matriz, esse DTM como uma matriz, né, S-matrix, e somando as colunas, ou seja, eu estou concentrando a informação que está dispersa nos vários romances na informação daquela palavra mesma. Na verdade, já não é mais a palavra em si, mas é aquilo que foi condensado, né, por aquele processo de stemming no GenCorpus, ok? Bom, e agora vai ter mesmo assim, mesmo depois da condensação, né, pelo processo de stemming, vai ter um monte de palavras, e aí ficaria difícil analisar. Então, o que eu fiz, e naturalmente esse pessoal todo que faz análises semelhantes faz, eu condensei nas palavras de frequência mais alta, tá? Teria várias formas de fazer isso, eu segui essa aqui, uma que eu achei interessante, que é mais fácil de acompanhar o que está acontecendo. Bom, então em primeiro lugar, eu ordenei esse vetor em ordem decrescente, mas eu não ordenei diretamente o vetor, tá? Eu criei um outro vetor de índices, ou seja, o vetor original está lá de boa, ninguém alterou ele, mas aqui está uma lista dos índices das palavras, dos índices nesse vetor frec, das palavras com frequência maior, ok? Então aqui está a lista. Essa lista está ordenada, o frec continua bagunçado, né? As frequências do frec, sabe lá Deus como são. Bom, aí agora aqui eu pego uma fatia, justamente as palavras de frequência maior e jogo o conteúdo anterior do frec fora. E aí, por último, o último mesmo, eu vou usando essa coisa de índices e pego as palavras mais frequentes, as N frequencies, né? No caso aqui 10, palavras mais comuns, né? do corpus, tá? E, bom, basicamente é isso. E agora eu vou fazer outra coisa. Aqui de certo modo, é uma coisa feia. Digamos que, feia em termos, né? Digamos que essas palavras tenham todas têm uma frequência parecida. Não foi o caso das coisas do Machado de Assis, mas eu eventualmente esbarrei nessa condição. Aí, tanto a nuvem de palavras quanto
o gráfico de frequências vão ficar muito difíceis de acompanhar. Então, para destacar, eu fiz uma transformação, que eu pego o fatorial do número de frequências e atribuo para a primeira palavra. E vou fazendo, dividindo as outras palavras pela posição delas. Tá? Isso aqui tá em dia com uma teoria do pessoal de linguística computacional que chama Rango, que também é chamado de lei de Zipf. Tá? Que a ideia é a seguinte: a palavra de frequência mais alta é 2 vezes mais frequente do que a segunda palavra, 3 vezes mais frequente do que a terceira palavra e assim por diante. Então foi mais ou menos isso que eu traduzi aqui. Não é uma coisa feia, né? Uma gambiarra, mas é uma gambiarra que tem teoria. E aí, para melhorar um pouquinho a gambiarra, eu permiti um fator de multiplicação. Essa função fatorial, todo mundo sabe, ela cresce muito rápido, e aí ficaria muito destacado, por exemplo, fatorial de 10 é um número monstruoso, né? E aí ele ficaria muito destacado. E aí é bem maior 10 vezes maior do que o fatorial de 9. Então eu permiti a possibilidade desses números todos serem multiplicados por um fatorzinho para diminuir o crescimento da função. Tá? É uma coisa simples, só para permitir uma visualização mais bacaninha. Mas, de qualquer modo, isso a princípio eu não usaria, mas pensando como eu uso o desenvolvedor que está entregando uma rotina para alguém, eu tenho que oferecer esse recurso para ela. E aqui eu imprimo as frequências, no caso 10, né, frequências mais altas. Bom, agora vem a parte de desenhar a nuvem de palavras. Essa rotina de nuvem de palavras, ela precisa de 2 parâmetros, tá? Que são condensados num data frame. O primeiro parâmetro é o nome das palavras, e o segundo, naturalmente, é a frequência delas. Essa transformação aqui da DTM, ela gera um vetor que tem, naturalmente, a frequência, mas também tem associado com cada frequência a palavra correspondente. Então, para eu ter as palavras, tudo que eu preciso é pegar os nomes associados com as frequências. E eu faço justamente nessa linha aqui. Tá? Então, eu estou pegando os nomes do vetor de frequências, ok? E aí, pronto, eu monto o data frame, com os nomes Word e Frac. A documentação dá a entender que esses nomes são necessários, mas os exemplos que eu vi, e eu testei vários deles, não são necessários. Então, basta que a primeira posição do data frame seja os nomes e a segunda frequência. Bom, aqui está um negócio que é uma espécie de lembrete para mim. Bom, essa word cloud, para gerar as nuvens de palavras, ela faz uma ordenação lá, alguma coisa aleatória, que varia conforme o horário onde eu rodo o programa. O pessoal do R tem um costume de tentar permitir que essa inicialização pseudo-aleatória seja independente do horário. Então, tipicamente, eles amarram uma semente do início dessa geração de números aleatórios através dessa forma. Só que, infelizmente, nesse caso não funciona. Eu acredito que seja porque o Word Cloud 2, como eu falei, é escrito em JavaScript e ele não é tão governado, vamos dizer assim, pelas rotinas do R como outras bibliotecas. Aí eu deixei aqui para eu mesmo me lembrar de ou procurar ou avisar o autor dessa questão, ver o que ele pode dizer, ou quem sabe, ou até eu mesmo, né, num momento aí de mais inspiração, eu entre lá no JavaScript e no wrapper em R dessa biblioteca e tente fazer alguma coisa lá. Mas enfim, aqui é onde é mostrado o gráfico. Tá? Aqui eu estou gerando um gráfico novo e aqui eu estou mostrando a frequência de palavras em diagrama de barra. Tá? Bom, nada melhor do que rodar o código. Quem sabe ele é tão bonitinho, mas não funciona. Mas vamos lá rodar. Então eu vou rodar através do recurso do teclado, que é Ctrl Shift S. Eu não quero que esse programa tenha eco.
Quer dizer, não quero que ele mostre o que ele está fazendo, que ele é um programa grande, ia encher a tela de eco, e em algum momento o próprio R ia falar, não, chega de mostrar eco aqui. Então não seria tão útil. Então eu vou fazer Ctrl Shift, aperto Ctrl seguro, aperto Shift, e aí o S. Beleza. Bom, tem duas coisas interessantes aqui. A primeira, bom, tem várias coisas. Eu gostei muito desse programa, planejo fazer mais coisas, possivelmente com gente da área de letras, para discutir essas análises de texto, mas no que eu consegui até aqui eu já achei bastante interessante. Bom, em primeiro lugar, como eu falei, essa mensagem aqui em vermelho está dizendo para a gente que quando o Word Cloud 2 foi carregado, ele por conta própria chamou o NLP, que é esse pacote de primeira geração de mineração de texto. Bom, aqui estão as frequências, tá? Para ficar mais fácil a gente acompanhar tudo, né? Então dá para ver, por exemplo, que esse verbo aqui, dizer, tem uma frequência mais de 2 vezes maior do que o verbo vir, tá? Bom, aqui como eu falei, tá um gráfico, deixa eu abrir aqui para ficar mais legível, que a gente já viu como se diz? Os textos, né? Então aqui tá uma representação em diagrama de barras, ou também chamado de bar chart. Agora vamos ver a nuvem de palavras, vamos ver? Bom, quando eu chego aqui, como eu falei, tem um problema de inicialização dessa parte gráfica. E não aparece nada. Aí eu pensei, puxa, esse Word Cloud não está funcionando. Aí eu vim aqui, zoom. Tá, então apareceu esse cara aí. Bom, em primeiro lugar, como eu falei, a cada vez que eu rodar esse programa, vai gerar uma disposição diferente das palavras. Eu gostaria que fosse constante, mas não deu certo. Bom, outra coisa importante é que isso aqui é uma página HTML, é uma página ativa, interativa. Então, por exemplo, espero que esteja dando para ver no vídeo, mas quando eu coloco o mouse em cima da palavra outro, ele mostra um quadradinho e no pé do quadradinho ele mostra, além da própria palavra, a frequência dela. Tá? Então aqui eu consigo ver, não sei se saiu no vídeo, que é a palavra outro com a frequência de 2043 ocorrências. Tá? Bom, e aqui tem a última, menos comum, que é a vir. Tá? Bom, uma interpretação de não especialista, como chama? De amador de leitura, etc., é que me dá a impressão que para os romances do Machado de Assis, dizer é a coisa mais importante que tem, né? Tá? Justamente porque no Machado de Assis as relações sociais se estabelecem principalmente pela palavra, pelo que se diz, né? Aqui tem a palavra outro, que é a menos comum, né? A segunda mais comum, que talvez seja isso. Ele trata bastante de relações entre pessoas, né? Então, do ponto de vista até da psicologia e tal, para a pessoa com quem a gente se relaciona é chamada de outro. E aí, por último mesmo, vir, né, de se deslocar, etc., tudo são coisas meio estáticas, tal, não tem grandes passeios, não tem road trip, que nem falam os americanos. Então, o verbo vir, nessa sequência aqui de 10 palavras, é o menos importante. Bom, é basicamente isso, tá? Vou tentar contatar, fazer uma live, talvez com alguém da área de letras, mas é basicamente isso por enquanto, sobre essa experiência de ler as frequências, né? Bom, muito obrigado por enquanto e até breve.